O que é o pecado original? A resposta da Bíblia. Adão e Eva foram os primeiros humanos que pecaram. Eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Esse é o pecado que muitas pessoas chamam de pecado original. Gênesis 2, 16 e 17. A nota diz: a expressão pecado original não está na Bíblia. Na verdade, o primeiro pecado que aparece na Bíblia foi a mentira que Satanás, o diabo, contou para Eva. Fim da nota. Adão e Eva não deviam ter comido aquele fruto. A árvore representava o direito que Deus tem de decidir o que é certo e o que é errado. Ao comer o fruto daquela árvore, Adão e Eva mostraram que estavam rejeitando a autoridade de Deus e que queriam decidir por si mesmos o que era certo e errado. Quais foram as consequências do pecado original para Adão e Eva? Por causa do pecado, Adão e Eva envelheceram e por fim morreram. Eles também perderam a amizade que tinham com Deus e a chance de viver para sempre com saúde perfeita. Quais são as consequências do pecado original para nós hoje? Adão e Eva passaram o pecado a todos os seus descendentes, assim como os pais podem passar alguma doença hereditária aos seus filhos. É por isso que todos os humanos nascem em pecado, ou seja, nós já nascemos imperfeitos e com a tendência de fazer o que é errado. A nota diz: na Bíblia, a palavra pecado não se refere apenas às ações erradas, mas também à condição imperfeita que todos nós herdamos. Fim da nota. Por causa do pecado que nós herdamos, nós ficamos doentes, envelhecemos e morremos. Nós sofremos por causa dos nossos próprios erros e também por causa dos erros de outras pessoas. Será que podemos ficar livres das consequências do pecado original? Sim. A Bíblia diz que Jesus morreu como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Nota: o sacrifício de Jesus pode nos livrar das consequências do pecado. Além disso, nos dá a oportunidade de ter aquilo que Adão e Eva perderam, a chance de viver para sempre com saúde perfeita. Mitos sobre o pecado original. Mito: por causa do pecado original, nós nunca vamos poder ter uma boa amizade com Deus. Fato: Deus não culpa a gente pelo que Adão e Eva fizeram. Ele sabe que nós somos imperfeitos e Ele não espera de nós mais do que podemos fazer. Apesar de sofrermos as consequências do pecado, nós temos a oportunidade e o privilégio de ter uma boa amizade com Deus. Mito: o batismo livra as pessoas das consequências do pecado original. Por isso, é preciso batizar os bebês. Fato: o batismo é um passo muito importante para uma pessoa ser salva, mas apenas a fé no sacrifício de Jesus pode nos livrar do pecado. A Bíblia explica que só podemos ter verdadeira fé se tivermos conhecimento, e é impossível que os bebês tenham conhecimento e fé. Por isso, a Bíblia não aprova o batismo de bebês. Uma prova disso é que os cristãos da época dos apóstolos não batizavam bebês. Eles batizavam apenas homens e mulheres que mostravam ter fé na palavra de Deus. Atos 8:12. Mito: Deus amaldiçoou as mulheres por causa de Eva, que foi a primeira a comer o fruto proibido. Fato: Deus não amaldiçoou as mulheres. Na verdade, Deus amaldiçoou a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que enganou Eva. Apocalipse 12:9 e Gênesis 3:14. Além disso, Deus considerou Adão o principal culpado pelo pecado original, e não Eva. Mas então por que Deus disse que Adão ia dominar sua esposa? Quando Deus falou isso, Ele não quis dizer que os homens poderiam desprezar ou maltratar as mulheres. Ele estava apenas falando das terríveis consequências que o pecado teria no relacionamento entre homens e mulheres. Na Bíblia, Deus diz que o homem deve amar sua esposa e dar honra a ela, e deve mostrar respeito por todas as mulheres. Mito: o pecado original foi a relação sexual entre Adão e Eva. Fato: o pecado original não foi a relação sexual entre Adão e Eva. Isso porque, quando Deus deu a ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, Adão ainda estava sozinho no jardim do Éden. Deus ainda não havia criado Eva. Deus deu a seguinte ordem a Adão e Eva: tenham filhos e tornem-se muitos. Gênesis 1:28.
Seria muito cruel punir Adão e Eva por terem obedecido à ordem que o próprio Deus tinha dado a eles. Adão e Eva não pecaram ao mesmo tempo. Eva pecou primeiro e depois Adão. A Bíblia aprova as relações sexuais entre o marido e a esposa.